Fala, seus cachorro, beleza? Eu sou o Ronaldo Fenômeno. Eu sou o Rivaldo. Rivaldo. Nesse vídeo aqui, eu vou pedir pra você. você... Falou que já tá de saco cheio, pra gente voltar pros nossos nomes. Por quê? Não pode Já mais? reclamaram já. Por quê? Não pode mudar? Só o Ronaldo Fenômeno. É, porque uma vez é legal, duas também, mas depois enche o saco. É verdade, mas é que a gente falava antes Pepe Depardieu. A gente botava um sobrenome, né? Vamos voltar pro sobrenome, né? Tá bom. Mas enfim, vai lá no SPM365, que é o melhor manager online de todos. Um joguinho muito gostoso pra você que gosta de fantasy game, que não Sim. tem o cartoleta lá da Globo. Sim. Acabou o Campeonato Brasileiro, só em maio você pode jogar aqui com várias outras ligas, não só o Brasileirão. E porque aqui não para nunca, meu irmão. Não. Tem vários campeonatos, Paulistão, League One, Champinha, Premier League. Você escolhe o campeonato, pode montar um time por campeonato, Sim. à vontade, tá? E grátis, tá bom? Acesse o primeiro link aqui, vai lá e tamo junto, É muito beleza? legal. Nesse vídeo aqui a gente vai falar primeiro do Meteligoli, meu parceiro. O seu peixão, Ah, do meu Real Madrid da Mar. como que será que é o meu realzão? Ah, não sei. Fica meio estranho. Mireal. Mi real. Ah, não sei. Los Mas enfim. Blancos. Los Blancos. O Real Madrid ganhou do Barcelona o El Clássico. Foi um belo clássico, vamos falar a verdade? Bem michuruco. Bem meia boca, eu não quis nem fui atrás. Só, Não só pela- fui vendo os gols depois. Não lá. pela qualidade do jogo em si, mas assim, os grandes atrativos. E outros times também estão naquelas fases, Sim, nossa, de os Real momentos, né? Madrid. O último, vamos falar a verdade? É. O último é o clássico de verdade. Quem tava lá? Na baita viagem. Na baita viagem estava lá? O que Assiste, aconteceu? assiste esse vídeo. Teve gol de Messi, Sim. gol do Cris. Foi um 2x2 Foi bem um maneiro. baita de um jogo, a gente tava lá. Depois que a gente nunca mais foi, Semedo entrou. você vê. O único defeito daquele jogo é que na hora que o Semedo entrou, Sim. o Cris saiu. É, porque daí não dava pra ter a marcação homem a bingola. Sim, deixa eu pegar até o papo. E depois daquele jogo, Sim. não teve mais Cris no Assiste Real. mesmo, eu vou deixar É. o link aqui. Aqui embaixo. Assiste a baita viagem. Porque teve pouco view na época. Sim. Porque a galera não tá acostumada com a gente viajar. Agora uma né, informação, depois daquele É o Clássico que a gente foi, Sim. Cris nunca mais atuou pelo Real Madrid em É o Clássico. Aham. E depois daquilo também, o Messi nunca mais deu assistência e nem gol no É o Clássico. Tá difícil. Ou seja, a gente foi no último de verdade agora. Sim, porque o Messi jogou muito aquele jogo. É. O que a gente tava lá, o Os Suárez dois metendo jogaram gol. bem, né? Sim, os dois jogaram bem. Marcelo jogou bem aquele Marcelo dia. jogou muito. Pra mim foi o melhor em campo, inclusive. Mas naquele jogo, o Cristiano Ronaldo jogou só o primeiro tempo, É. porque ele tava machucado. Sim. Entendeu? Mas foi 2x2, inclusive roubado, hein? Porque É. era pro Real Madrid ganhar. É. Foi roubado pro Barcelona. Mas enfim. No El Clássico, o Vinícius Júnior jogou muito. Sim. Melhor em campo, tá? Foi Jogou bem. muito. Ele e o Marcelo, Casemiro. Anulou o Leandrinho. Mas foi pro bolso mesmo. Assim, acabou com o Messi no Foi na jogo. borfeta. Botou na bolseta e Sim. acabou com o Messi, tá ligado? E grande jogada do Toni Kroos, passa pro Vinícius Júnior, meter-lhe gole. Sim. Finalmente meter-lhe gole. E um gol muito importante. Acredito que foi o jogo mais importante da carreira do Vinícius Júnior até agora. E é muito legal, foi um gol importante. Acho que ele é o jogador mais jovem a marcar no El Clássico, Ele né? quebrou o recorde que era do que Messi. era do Messi. O Vinícius Júnior marcou um gol no El Clássico com 19 anos, 233 dias. Esse recorde era do Messi com 19 anos, 259 Pra dias. Argentina, cara, o recorde é nosso. E isso cai justamente naquela coisa que a gente falou do Vinícius Júnior, que a gente fez vários vídeos dele, com várias notícias sobre ele, tipo, Zidane saco cheio, cara emprestar, não sei o que, transferência, PSG e tal. E a gente falou, caramba, É um moleque novo. vamos. Tem calma. Aí a gente fez um vídeo só sobre ele, falou de ter calma, que não adianta. Ele tem 19 anos ainda, cara. Querendo ou não, Calma. ele está em formação. Mas aí a pá de cal de tudo foi o gol do Mariano. Aí não tem como. não. É pior tomar gol do Lucas Vasquez, meu irmão. Não, do Lucas Vasquez, não sei também se não é pior. Não, o Eu acho Mariano que é pior. É ali, ó. O Lucas Vasquez ainda joga no jogo. O É. Mariano? Aí foi, o Mariano ainda meteu o segundo gol. Sim. Aí é pra falar, meu Deus, o que tá acontecendo? Fecha as portas. Aí, depois do jogo, o Piquet falou assim, o pior é o clássico de todos, Ah, pela desde- qualidade técnica. Desde que eu não sei joguei, o foi quê." uma qualidade técnica muito abaixo do que eu sempre joguei ao clássico, foi muito horroroso. Daí E aí o Sérgio Ramos o foi... Sérgio Ramos já deu a voadora falando, meu irmão, enquanto eu estiver jogando aqui, estiver jogando feio e ganhar o El Clássico, pra mim é o que importa. Os Tá dois certo. estão certos, né? Sim, os dois estão certos. Porque o momento dos dois times não é um dos dois melhores. Mas assim, a gente vê, pelo menos no Real Madrid, que o Real Madrid tá passando por uma transição, tentando encontrar o melhor elenco. O Barcelona não, o Barcelona a gente vê que é em crise mesmo, tá Sim. complicado. Tem Tá muitos todo mundo metendo jogadores pau. machucados, tem a treta do Com a presidente diretoria. querendo ferrar todo mundo lá. Sim. E deve estar todo mundo em atrito. E aí, se cair na champinha, meu irmão. Aí complica. E ainda perdeu a La Liga, porque ontem o Real Madrid passou à frente, Sim. né?
Pode ser, o que dá mais a entender é que o Real Madrid vai ser desclassificado pro City na Champions, né? Porque pelo menos o Barcelona empatou fora, o Real Madrid perdeu em casa, é outra circunstância. Sim. Dá a entender que o Barcelona passará, mas o Barcelona tem só 12 caras disponíveis pro elenco principal, entendeu? Depois que saiu que Cris também, o Real Madrid não classifica Sim, mais. oscilando bastante. Nossa senhora, na Champions League não vai longe nunca mais. Pois é. E também, Eduardo, teve o ex-goleiro lá da Argentina, que foi naquele El Chiringuito. Sim, arrumei a luz aqui, tá? No El Chiringuito, ele foi lá e falou que é muito triste ver o Messi jogar. Ele falou, meu compatriota, eu fico triste porque eu sou argentino, mas é muito triste ver o Messi jogar, parece que ele já é um ex-jogador em atividade. Olha só. Palavras duras, mas não é argentino, hein? Sim. Você fala. E aí ele falou, porque você vê ele, quando chega nesses grandes jogos, ele não decide mais. Tá sumindo. Contra os times menores ele ainda consegue, mas parece que ele tá triste, ele parece que ele não tem mais vontade. Isso aconteceu muito na seleção argentina, né? Esse tipo de conversa. Agora tá chegando no Barcelona, que é onde ele sempre reinou, né? E aí acho que também tudo envolve o momento do Barcelona. Talvez ele não tenha mais mesmo a vontade de estar ali, porque, né? Pô, você sabe que a situação é ruim. O presidente do seu clube tá jogando contra o maior astro da história do time, é difícil. Você acha que a cabeça do cara também não Eu entendo o Messi nessa parte aí, que deve estar sendo complicado pra ele. Agora, o outro assunto desse programa é a treta envolvendo União Berlim, Bayern de Munique e todo mundo contra o Thomas Hopp, que é o dono do Hoffenheim, tá bom? Bilionário vamos lá. Que está abalando as estruturas do campeonato alemão. Eu tive uma pequena discussão com o Carter, que é do Esse Dia Foi Louco, no Twitter, tá? Mas a gente não é brigado, tá, gente? É só pessoas discordam, tá? O que aconteceu? Ele fez um tweet falando sobre essa situação, porque no jogo do Bayern de Munique, a torcida do Bayern começou a atacar o Thomas Hopp, né? Chamando ele de FDP, e o cara ir lá, como eu vi no canal do VSR, inclusive vou deixar o link aí, chamar de FDP lá tem um peso muito maior que aqui. Que a gente fala, que aqui até elogio, né? Até zoeira. Ô, cara, sou muito da bunda pra lá. Isso, entendeu? Aqui ainda passa, lá não, lá é totalmente ofensivo mesmo. Só que a torcida começou a pegar no pé do Thomas, voltar 6-0 pro Bayern, e aí o juiz parou o jogo, os jogadores do Bayern foram pedir pra torcida parar, etc e tal, eles não pararam, que eram os ultras do Bayern de Munique, não pararam. Os jogadores foram pro vestiário, voltaram e ficaram tocando bola até acabar o jogo. Tipo, faltavam uns 15 minutos pra acabar, os goleiros saíram do gol e tal. Depois do jogo lá, o Thomas Hopp entrou com o Rummenigge, que é tipo um diretor do Bayern lá, todo mundo recebeu homenagem, tava bem emocionado e tal. E quem é o Thomas Hopp? Ele é um bilionário, tá? Ele era alto executivo da IBM, ele saiu da IBM no final dos anos 70, fundou a sua própria empresa, a SAP, SAP. E, cara, ele é ex-jogador de base do Hoffenheim, que era um time muito pequeno, assim, na Alemanha. E lá na Alemanha tem uma coisa, o fair play financeiro deles permite que investidores tenham apenas 49,9% de ações de clubes. Não pode ser o sócio majoritário. Só que lá tem uns esquemas, todo lugar, tá? Né? Pois é, igual o Leipzig, que tem 49,9%, mas você sabe que não é, entendeu? Mas eles deram um jeito. Enfim, o Thomas Hopp tinha isso, e depois de 10 anos, você pode comprar mais ações. E o que aconteceu com o Hoffenheim é isso. Hoje o Thomas Hopp é dono de 96% das ações do Hoffenheim. E as torcidas na Alemanha, as tradicionais, aí vai Bayern de Munique, Borussia Dortmund, União Berlim, né? Hertha Berlim, que inclusive tem investidor também, tá? Mas as mais tradicionais, inclusive contra o próprio clube, elas abominam esse tipo de conduta, entendeu? E aí tem essas manifestações. Aconteceu com o Borussia Dortmund, tá? Aconteceu com o Borussia Mönchengladbach. Aí aconteceu com a do Bayern de Munique, teve paralisação. Depois aconteceu com a do União Berlim, em outro jogo, também contra o Thomas Hopp. E o União Berlim fica marcante assim, porque o União Berlim é um time que saiu da dificuldade e não tem esse sistema de investidor e tal. Então é um time que cresceu sozinho, pelas próprias pernas, entendeu? E aí também teve a paralisação e etc. E isso voltou a acontecer muito com o Thomas Hopp por causa de toda essa força que teve o Leipzig. Porque o Hoffenheim, se você pegar a estrutura, a história do Hoffenheim e tal, ele não é um time que fica brigando por título. Ele teve um bom momento ali na Bundesliga, de lutar no G4 e tal, mas nada de que nem o Leipzig que briga pelo título. E o Thomas Hopp ele não é um cara que fica injetando dinheiro o tempo inteiro pro time ficar bombadão e ganhar tudo. Ele até tem uma responsabilidade, né? O vídeo do Bira lá do livro, também ele fala sobre isso, também vou deixar o link aí, tá? Também fala sobre isso e tal. E aí teve a comparação do Carter foi com os casos de racismo na Itália, os casos de racismo inclusive na Alemanha recentemente. E aí eu falei assim, cara, dá pra abominar os dois. E botei o link do Thomas Hopp e eu vou chegar lá.
botei o link da matéria do Thomas Hoppe explicando quem ele é, o trabalho filantrópico que ele faz, em pesquisas contra o mal de Alzheimer, um monte de coisa mesmo, tá? Eu não estou passando pano para bilionário. Eu só estou dizendo assim, é um cara, tá? Mas eu entendo o lado dele também. Eu entendo. Porque, né? Por que em um caso desse o cara tá sendo xingado lá, não importa o motivo, mas você vai, xingou lá um bilionário, Sim. que é filantropo, tá? Ajuda todo mundo, mas, pô, quando tem caso de racismo... Tem aquela, só um jogador... O jogador que se ofende, o cara toma amarelo, tem que ser arrastado pra dentro pra não ser jogado. Daí, num caso desse, para jogo, os jogadores vão pra fora, fica tocando bola. É estranho. Eu entendo. O que eu disse assim, dá pra abominar os dois, e eu não tô comparando um caso com outro. É lógico. Se você tem 2 neurônios, é lógico que você sabe que o racismo é muito pior do que atacar o Thomas Hoppe. Também entendeu? o peso, cara. Você vai só porque você tá xingando um cara para o jogo. Então, aí vem a parada que eu fui estudar. Eu queria entender, tá ligado? Porque assim, foi muito naquela hora, eu não sabia o que tinha acontecido, porque os jogadores do Bayern ficaram muito bravos. Os jogadores do Bayern, entendeu? Eles foram reclamar com a própria torcida. O Thomas Miller, o Alaba saiu chutando tudo. Exatamente. Eu queria entender, eu botei o link lá porque eu queria entender a situação, entendeu? Bom, eu falei assim, esse aqui é o cara, parece estranho porque eles estão contra esse cara. Só que aí o que eu vou fazer? Em vez de ficar chamando todos, xingando os outros, como um monte de gente vai fazer comigo, chamaram de lixo humano, cara. Só porque eu botei um link. Com razão, você é um lixo. É. Só porque eu botei um link lá, tá ligado? E aí, tipo, eu fui estudar. E aí eu fui ver principalmente o Gerd Wenzel, que é alemão, torcedor do União Berlim, entendeu? E ele falou que lá, esse tipo de coisa é crime na Alemanha. Você não pode atacar a honra... Peraí, eu tô falando, fui estudar. Você não pode atacar a honra de uma pessoa em público. Entendeu? E quando... Então aí eu falei assim, então deve ser por isso que os jogadores do Bayern ficaram tão putos. Só que, lógico... Mas por que eles não ficam putos quando os caras... Calma, eu vou chegar lá. Só que, lógico, não dá pra comparar com os casos que aconteceram com o Balotelli, com o Marega no Porto, entendeu? O Marega, inclusive, pra mim foi o principal atitude que ele teve. Ele saiu do jogo, cara. Ele saiu do jogo, ele não vai jogar, saiu mostrando o dedo pra todo mundo e tal. E a gente tem que entender que esse tipo de conduta, no caso do Thomas Hoppe, deveria ser muito pior... Sim. Nos casos de ter esse tipo de ataque a pessoas negras, entendeu? Pronto. Se parou do negócio do Thomas Hoppe, os jogadores, e aí tem que ser da educação dos jogadores, aconteceu o caso de racismo, todo mundo sai do campo. Exatamente. Todo mundo. É o que eu falo, por que os jogadores ficam tão ofendidos num caso desse, quando é o contrário, os caras ficam segurando o cara pro cara não sair, não fica indignado porque tá ofendendo a honra do cara lá, não é igual... Exato. É crime pior, entendeu? Então, eu tô falando assim, o negócio do Thomas Hoppe, eu entendo o que eles fizeram, só que nos casos, e aí não deixaram nem eu chegar no ponto, nos casos de racismo, como foi o Balotelli, etc., tem que ser muito pior a atitude dos jogadores, entendeu? Sai do jogo, não volta mais pro jogo, ou busca na hora quem é o cara que tá atacando, ou as pessoas que estão atacando, tirem elas do estádio, vai preso na hora, entendeu? Se não mudar a conduta dessas pessoas naquele momento, quando acontecer, tomara que não aconteça mais, mas quando acontecer, se acontecer, os jogadores mesmo, de qualquer parte do mundo, tá? Ficou marcado na Alemanha por causa disso, tomarem uma atitude drástica, porque senão não vai resolver. E é o que a gente falou em outros vídeos. Por isso que eu fiquei tão puto, porque a gente já falou disso já. A gente falou que a UEFA sempre foi tipo, ai não, você diga não pro racismo. Mete faixa lá. Nossa. Eu tô falando que entendeu? O jogador, quem tem que fazer é o jogador. Não tem que, quando acontecer um caso desse, tomara que não aconteça, mas quando acontecer, não fica segurando o cara que tá sofrendo, querendo ir embora. Não vai não. Não, volta aí, sai todo mundo. Exato. Ou todo mundo uma vez, não é? Que aí foi o que a gente elogiou o negócio na Itália, que eles fizeram a câmera pros os caras que ficam lá. Pelo menos é uma medida, não é uma faixa lá, sem altura. Tipo, que é pra punir quem realmente comete o crime. Pronto, entendeu? Então tem que tomar medidas drásticas, sim, porque tá acontecendo muito, tá? Tinha dado a incidência cada vez maior, aconteceu em jogo de seleção, acontecendo em vários países diferentes. Então tem que ter punições drásticas, entendeu? Eu só disse que dá pra abominar os dois. Tem que dar no meio, igual fizeram com os hooligans, cara. Os hooligans barbarizavam aí agora, já tá muito mais controlado, tem que dar no meio. Acontece, mas é muito menor incidência. Fez esse tipo de cagada no estádio, dá no meio, tem que fazer alguma coisa. Se não fizer nada, é só isso aí. O cara vai ficar indignado, o cara ainda vai tomar amarelo e vai sair do jogo. Então, ela, cuzão aí, saiu fora do jogo. O dos hooligans e outra, os árbitros são muito condescendentes também. Tem árbitro que dá amarelo, tem árbitro que expulsa, tem árbitro que briga com o cara, entendeu?
os árbitros também, a gente fala dos jogadores, mas os juízes também tem que ter um pouco mais de consciência, porque muitos não têm, a maioria não tem, parece, né? Quando acontece, e parece que eles ficam confusos, não sabem o que fazer. Ah, não sei o que fazer, não, que vai chamar a atenção do jogador, calma aí, não sei o que. A gente fez uma história do Koulibaly, que ele fala sobre isso, ele passou sobre isso, tá? Num jogo contra a Lazio. E ele elogiou muito a postura do juiz, porque o juiz foi conversar com ele e falou assim: se você quiser sair do jogo, se você quiser que eu acabe o jogo, você me fala. Aí foi uma escolha do Koulibaly, que inclusive você pode assistir aqui. Ele falou: não, pode continuar, eu vou jogar, eu vou calar a boca desses caras. Então, depende, entendeu? Nesse caso do Koulibaly, o juiz agiu bem, mas o que a gente percebe cada vez que passa mais é que os juízes não sabem lidar com uma situação dessa. Eles acabam punindo quem está sendo atacado, e isso é muito ruim. E espero que mude, tá bom? Enfim, é só a posição que a gente tem aqui, tá? Eu precisava falar porque eu fui muito atacado sem necessidade, porque eu não tô diminuindo a luta de ninguém, entendeu? Inclusive, o canal tá aqui para responder por mim, né? Tá acontecendo, a gente fala sobre isso muitas vezes, entendeu? Enfim, eu quero saber a sua opinião, não sou o rei da verdade, pode discordar, mas se for discordar é aquela coisa, ofende com respeito, né, meu irmão? Não vem chamando de lixo e não sei o quê. É que esses jogadores também aí, porra, você vai. Eu entendi mais ou menos. O cara fica puto porque estão xingando um bilionário e os jogadores, quando é o contrário com o próprio Só que jogador, assim, o jogador não faz nada. Parece hipocrisia, cara. Porque assim, a gente é patrocinado por um monte de empresa bilionária. Não tô falando da gente, nós, eu e o Rafael, mas assim. Mas você, tipo, no bilionário, não sei o quê. Quando ele é inalcançável. Eu tô falando que é a indignação seletiva dos jogadores. Quando é o caso de racismo, os caras não se unem tudo. Agora, quando é o caso, o cara que aconteceu na Alemanha lá, os caras tudo se juntaram e foram embora pro vestiário. Então, mas aí é que pesa. Essa pra mim é a parte estranha do. O que pesa eu não sei a cultura alemã de tudo por que eles fizeram isso, entendeu? O que eu fui entender é o do Gerd Wenzel. O Gerd Wenzel, inclusive, ele ficou bravo. Entendeu? Ele não gostou do que aconteceu. Mas sim, então, isso que eu tô falando, por que eles não ficam tão putos quando acontece mas, por exemplo, porque também é a Alemanha, né? O Gerd Wenzel é alemão. Então. É o cara que eu falei, vou ver o que ele fala, porque, lógico, ele nasceu lá e acompanha lá, ele comenta futebol alemão há décadas. É o cara que tem mais know-how pra falar disso do que eu, entendeu? Então eu fui ver o que ele falou. Como ele ficou muito puto, ele não gostou, e ele explicou lá tudo o que aconteceu, eu fui entender o ponto de vista dele, que pra mim é o mais importante nesse momento. A gente é leigo. Ele tem muito mais conhecimento da causa do que a gente. Então, como ele ficou bravo e acha errado e tal, eu fui na onda dele. Não, mas o problema não é ele achar isso errado. O problema é amenizar quando é o outro. Não, mas ninguém amenizou. Esse é o ponto. Ninguém tá amenizando. Sempre ameniza. O cara não faz nada. Mas o erro não é nosso. A gente tá comentando. Não tô falando que o erro é não. Eu tô falando dos caras. Os jogadores amenizam sim. Sim, exato. Mas o que eu tô falando... Quando eu fui falar, falaram que eu tava amenizando. Mas aí eu não tô amenizando nada. É interpretação de texto. Não, é burrice. Entendeu? Então, tipo, não seja burro, tá bom? Enfim, comenta aí a sua opinião, faz cocô, curta, comente, compartilha, é importante pra caramba. Se inscreve no canal se não é inscrito. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu.